Thiago Monteiro, Thiago Wilde, Felipe Meligeni, Rafael Matos e Marcelo Demoliner. Essa foi a equipe que conquistou uma belíssima vitória para o Brasil diante da seleção da Dinamarca, fora de casa e no piso rápido, na Copa Davis. Esse é o destaque do podcast Quadra principal desta semana. Se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo, é de graça, hein? E fique com a gente até o final, tem bastante coisa aqui para a gente comentar. Daniel, internamente a gente já tinha batido um papo já sobre isso, que seria muito importante roubar um pontinho ali de Holger Rune em pelo menos um dos seus jogos na Copa Davis contra o Brasil. E não é que deu certo mesmo. Thiago Monteiro colocou o Brasil na frente no duelo contra a Dinamarca ao vencer o número 4 do mundo de virada por 2 sets a 1. Simplesmente a maior vitória da carreira do Monteiro, foi sensacional mesmo. Depois tivemos o Wilde, que entrou em quadra e venceu de forma muito tranquila, 6-4 e 6-2 contra August Holmgren, 412 do mundo. E aí, ao fechar o dia com 2-0, ficou lindão para o Brasil, né? Ficou muito bom. E estava muito perto da gente conquistar a vaga para o qualificatório da Copa Davis. Só que no dia seguinte, no jogo de duplas, a gente deu uma sofrida. Foi com emoção. O Rafa Matos e o Felipe Meligeni venceram de virada por 2 sets a 1, a dupla de Christian Sigsgaard e Johannes Ilgidsen. Se eu falei errado, me perdoem, mas enfim. Em uma partida muito, muito complicada para conseguir aí fazer o 3-0 no duelo e garantir a classificação brasileira. Deu até tempo do Marcelo Demoliner entrar em quadra em simples e vencer um setzinho ali na derrota contra o Elmer Muller por 2 sets a 1. Essa foi a primeira vitória do Brasil fora de casa na Copa Davis desde 1999, quando o time liderado por Guga venceu a Espanha. Uma vitória fantástica, né, Daniel? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Pois é, rapaz, uma grande vitória fora de casa para cima da Dinamarca. Como a gente estava conversando, né? Seria interessante roubar um pontinho de um dos jogos do Olgerune, embora nossa projeção realista era o Olgerune vai vencer as duas partidas dele, então a gente tem que vencer as outras 3 para a gente passar o confronto. E eu até imaginava que seria assim, seria um 3-2 com o Rooney vencendo as partidas dele e o Brasil vencendo as outras partidas, até pelo ranqueamento dos outros times, embora eu acho que na Copa Davis o ranking mundial não faz assim não tem tanta importância assim. Eu acho que as coisas meio que se equilibram. E não é que aconteceu logo no primeiro jogo, rapaz. O Thiago Monteiro, de forma sensacional, venceu virada para o Olgerune, 2-7-1, como você falou. Independentemente, até se perdesse o jogo, seria a gente falaria aqui que seria uma ótima partida dele, mas eu acho que mais do que nunca o Thiago Monteiro precisava dessa vitória, porque o brasileiro não vem num bom ano, acabou deixando o top 100, agora tá jogando alguns challenges, né? Falando no circuito mundial da ATP, jogando challenges para ver se recupera a confiança e se recupera terreno no ranking para retornar ao top 100. Acabou não jogando a chave direta do US Open justamente por causa disso, acabou caindo na primeira rodada do qualificatório. Então, o Thiago Monteiro precisava de uma vitória dessa, né? E ele já tinha batido na trave tantas vezes, até esse ano, que ele teve perto de ganhar do Bornaccioli, teve perto de ganhar do Karen Khachanov, e essa vitória, essa grande vitória, nunca acontecia aí, finalmente aconteceu, né? A sua primeira vitória sobre um top 5 do ranking mundial. E Thiago Monteiro que recebe críticas muitas vezes até exageradas, né? Por parte de muita gente, provou o que a gente já sabe, que é um tenista que é bom, é um bom tenista tecnicamente, tem bons golpes, tem ferramentas, mas que precisava acreditar mais em si mesmo, né? E a gente via também falando do jogo, né? O Olgerune sofreu alguns problemas físicos e a gente falou, ó, a oportunidade agora. Thiago Monteiro tem que aproveitar a chance. E ele dessa vez aproveitou. Então, foi uma grande vitória. Eu acho que essa vitória, para mim, definiu o confronto mesmo, logo no primeiro jogo. Porque a partir daí, né, a vitória mais difícil veio logo no primeiro jogo, já deu uma tranquilidade maior para quem veio em seguida. Então, o Thiago Wilde entrou no segundo jogo, venceu sem grandes problemas por 2-0.
né? Então fomos, o primeiro dia foi o melhor dos cenários. A gente esperava um 1-1 e um 2-0 a favor. E o terceiro jogo, né, que foi com emoção de fato, o jogo de duplas é até o mais imprevisível de todos, né? Porque, por exemplo, apesar do Felipe Meligeni e do Rafael Matos já terem jogado juntos, já terem ganhado torneios da ATP juntos e tal, mas era uma dupla desconhecida do outro lado, né? Então a gente não sabia muito o que esperar. Foi um jogo também bem duro, decidido ali no finalzinho, mas que consolidou, né, a vitória 3-0. Aí o Marcelo Demolino se deu até o luxo de voltar a jogar uma partida simples depois de tanto tempo, ganhou até um set. Então foi sensacional essa vitória pelo contexto, né? Prefiro fora de casa contra a Dinamarca, embora eu achava que o Brasil venceria, mas não imaginava que seria da forma que foi, né? Com a grande vitória do Thiago Monteiro para cima do Holger Rune. Então, acho que essa primeira vitória foi decisiva para o triunfo fora de casa. E agora, ano que vem, né? O Brasil disputa o qualificatório do Grupo Mundial, né? Em 2024 da Copa Davis. Vamos ver o que esperar. O confronto deve, salvo engano, é em fevereiro do próximo ano. Então, vamos ver aí se a gente ainda não sabe, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda não tem os potes, não tem o sorteio. Então, mais para frente, a gente traz para vocês quem será o adversário do Brasil nesse qualificatório do ano que vem. Pois é, e a gente critica muito a Copa Davis, né? Toda essa reformulação que aconteceu, tirou completamente a identidade do torneio, mas obviamente a gente torce para que o Brasil esteja entre a galera que vai disputar ali a fase final, né? Os grandes competidores, que essa galera tenha mais experiência com defendendo a bandeira do Brasil nesse grande torneio, que ainda assim é um grande torneio, né? Então, que dê tudo certo, que essa seleção se firme, que os caras que estão jogando tenham cada vez mais confiança no seu tênis para que possa levar o Brasil cada vez mais longe. Lembrando que o Brasil já foi semifinalista de Copa Davis já, né? Então, faz tempo, já faz aí mais de 20 anos, mas tá na hora de voltar, né, Daniel? Tá na hora. Pois é, rapaz. Mas você vê que esse confronto que o Brasil teve contra a Dinamarca, nessa fase, ainda é, assim, mais ou menos o formato antigo, né? A gente jogou fora de casa, eles escolheram o piso, né? Que foi uma quadradura indoor, que é a quadra até que o Ogerune tem os seus melhores resultados, tem título de Masters 1000 nesse tipo de quadra. O problema foi o formato da Elite, né? Que a gente vai ter a proeza deste ano, a fase final vai ser na Espanha, sem a Espanha. A Espanha acabou sendo eliminada, né, nessa segunda fase aí. Então, o Final Eight, como eles chamam, não vai ter a Espanha e vai ser na Espanha. Inclusive, o nosso grande Stan Wawrinka deu uma cutucada no Piquet, né, mostrando imagens da arena onde a Suíça jogou, que estava praticamente vazia, né? Então, aí também não vale só criticar o Piquet, até porque a empresa do Piquet rompeu o contrato com a ITF. Então a ITF bancou sozinha esse ano esse formato, né? Mas aí, será que vale a pena manter esse formato? Tudo bem, o dinheiro manda hoje, né? Mas será que vale a pena ter, né, arenas vazias? Né? Eu acho que para a competição não vale. E você vê que o formato da Copa Davis está tão criticado e desvalorizado que o confronto entre Brasil e Dinamarca, nenhuma emissora transmitiu. Né? Nem Sport TV, nem ESPN, acabou passando no YouTube da Confederação Brasileira de Tênis. E ninguém se interessou em transmitir. Então, será que vale a pena manter esse modelo aí de Copa Davis? Eu sou das antigas e aí não é saudosismo. O modelo antigo era melhor. O grande chamariz, a grande graça da Copa Davis é justamente a torcida. Ele foge um pouco do formato que a gente tem do circuito mundial, da ATP, da WTA, em que, né, são os tenistas, cada um representa o seu país, mas cada um se representa individualmente. Então, por exemplo, quando você assiste um torneio, o público vai assistir um torneio da ATP ou da WTA, né? Ele vai para ver, claro, de repente, tem lá o tenista do seu país, o tenista da casa, mas também ele vai ver os grandes nomes, né? Tanto da ATP quanto da WTA. A Copa Davis é competição entre países, então você não, por exemplo, a competição foi agora, a fase final vai ser na Espanha, não tem Espanha, então o público não vai para ver Grã-Bretanha, não vai para ver Itália, não vai para ver Canadá, ele iria se tivesse a Espanha. Então, será que vale a pena? Teve acho que o jogo foi muito emblemático para mudar o formato antigo da Copa Davis. Você vai lembrar aquele jogo que o João Souza, Feijão,
Perdeu para o Leonardo Maia, um confronto Brasil e Argentina, que foi um jogo que durou 5 horas, 6 horas, salvo engano. Foi 3-2, ainda era formato de 5 sets e ainda tinha um quinto set longo. Sim. Então, tanto que o jogo do Belucci, foi o quinto jogo, se não me engano, foi na segunda-feira. Então, aquele jogo ali, mudaram o formato muito por causa desse jogo aí também. Então, que não seja em formato de 5 sets, seja melhor de 3 sets, mas será que não vale a pena voltar ao sistema antigo? Eu acho, aí não é só saudosismo na minha parte, mas eu acho que o formato da Copa Davis antiga era muito mais interessante do que vemos hoje. Exatamente. Quem aí não lembra de 2014, o Brasil ganhando da Espanha com aquele jogaço do Belucci, a torcida incendiando o Ibirapuera? Ah, que saudade daquilo. Tenho saudade daquilo e aquilo era muito bom. Era qualidade de tênis. Hoje, enfim. Vamos para o próximo assunto, senão a gente vai ficar aqui 2 horas falando de Copa Davis. E apesar dos torneios da ATP terem dado espaço aí para a Copa Davis na última semana, tivemos, claro, os torneios da WTA, e foi em dose dupla. Lá no WTA 250 de Osaka, no Japão, a jovem americana Ashley Kruger, de apenas 19 anos, faturou o primeiro título de sua carreira. Ela que estava fora do top 100, subiu 50 posições com esse título e agora ocupa a posição número 73 no ranking. Na final, vitória por 6-3 e 7-6 contra a chinesa Zhu Lin, que era a cabeça de chave número 1 do torneio, inclusive. Bela vitória aí da americana Kruger. No WTA 500 de San Diego, título para a Bárbara Krejcikova, o 7º em sua carreira. Bateu a americana Sofia Kenin, que vem aí em fase de recuperação, recuperando o seu melhor tênis aos pouquinhos. Na final, 2-1 para Krejcikova, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-4. A tcheca, inclusive, venceu a brasileira Beatriz Haddad Maia nas quartas de final por 6-4 e 6-3. Por falar na Bia, o Daniel, em San Diego ela venceu 2 batalhas gigantes de 3 sets, uma contra a Leila Fernandes, outra contra a Marta Kostyuk. Mais uma vez ficou aquele sentimento de que não precisava ter ficado tanto tempo na quadra, mas vou deixar para você comentar sobre isso aí. E infelizmente temos que falar aí sobre a notícia de última hora que rolou, sobre o acidente da Bia, que ela sofreu lá em Guadalajara. Ela faria sua estreia no torneio WTA 1000 lá no México nesta segunda-feira. A gente está gravando numa segunda, né? Ela faria na segunda-feira a estreia contra a Danielle Collins dos Estados Unidos, mas acabou desistindo porque o box do banheiro do quarto dela no hotel acabou quebrando. E aí ela teve alguns cortes nas mãos, inclusive. É importante ressaltar, a Bia está bem, foi um susto, ela foi para o hospital fazer os curativos, mas isso vai impedir que ela dispute o WTA 1000 de Guadalajara. Era uma chave bem interessante para que ela pudesse fazer uma boa campanha, mas os ferimentos ali precisam cicatrizar para ela poder jogar, fora a dor que isso deve causar, o psicológico deve ficar afetado também. Então, a Bia vai ficar um pouquinho de molho aí, quem sabe ela volta para a gira asiática, né, Daniel? Vamos lá. Vamos falar primeiro do WTA 250 de Osaka. Vou fazer uma piadinha aqui, viu, Lucas? Espero que a Naomi Osaka volte e esse torneio ele esteja disputa para ela ganhar esse torneio. E a gente fala, Naomi ganhou em Osaka. Tudo. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Aliás, saudades Naomi Osaka, saudades. Volte logo para o Australia Open. Estará de volta no Australia Open do ano que vem. Ashley Kruger, mais uma jovem americana surgindo aí no cenário. 19 anos de idade. Este ano ela já tinha vencido o WTA 125 de Gaiba, na Itália, na grama. Foi um daqueles torneios preparatórios para o Wimbledon, né? E foi uma campanha impecável, não perdeu 7 no torneio, todas as vitórias por 2-0. É a mais nova integrante do top 100 do ranking mundial, ocupando a posição de número 73, e vencendo na final, como você falou, a principal cabeça, ele sabe, a Lin Zhu, ou Zhu Li, né, se preferir. A chinesa de 29 anos de idade, que vem na melhor temporada da carreira, né? Chegou em sua segunda final do ano, ela que foi campeã em Huahin, lá no início do ano, e com essa campanha atingiu o melhor ranking da carreira, número 31 do mundo, tá ali pertinho de entrar pela primeira vez no top 30 do ranking mundial. Agora a gente voa para San Diego, na Califórnia, para falar
desse título da Bárbara Krejcikova, o segundo este ano, né? Ela que foi campeã em Dubai também lá no começo da temporada, né? Ganhou simples e duplas, né? Fez ao lado da sua parceira de sempre, a Katerina Siniakova, e ela retornou ao top 10, né? Com essa campanha, retornou ao top 10, tirando a francesa Caroline Garcia. Caroline Garcia que teve um excepcional ano de 2022, sobretudo do segundo semestre em diante, mas esse ano não vem no bom ano, né? E ela sair do top 10 era questão de tempo e acabou, né, acontecendo esta semana, vencendo na final. E aí, falando da Krejcikova, né? Venceu na final a Sofia Kenin, e aí vale se destacar, né? A Sofia Kenin, que chegou em sua oitava final na carreira, a primeira desde Roland Garros 2020. E desde então a americana vem sofrendo com muitas lesões, né? Esperamos que agora ela consiga se manter saudável e consiga manter uma sequência, né? E tanto é que ela já tá aí, ela já vem de outros bons torneios lá atrás, né? E vem recuperando terreno e já tá aí na posição de número 53 no ranking mundial, né? Tá pertinho de retornar ao top 50. Então, pouco a pouco, a Sofia Kenin vai recuperando seu melhor tênis e vai, né, se recuperando no ranking mundial também. E tem uma curiosidade da Kenin, né? Porque ela foi a grande prejudicada com aquele famigerado ranking congelado que aconteceu por causa da pandemia, né? Para quem não lembra, durante a temporada 2020, né, entre 2020 e 2021, teve o ranking congelado e que os resultados ainda da temporada anterior, 2019, ainda valiam. Então, por exemplo, se não tivesse o ranking congelado, a Kenin teria sido o número 1 do mundo em 2020. Olha que coisa, né? Então ela acabou sendo a grande prejudicada, digamos assim, né? Ela poderia ser mais uma tenista a ser número 1 do ranking mundial. Mas, de qualquer forma, a Sofia Kenin aí vem aí num excelente final de ano, né? Chegando aí numa final de WTA. E parabéns a Krejcikova, né? A Krejcikova, eu considero as tenistas mais habilidosas do circuito. Na sua campanha derrotou a Bia Haddad Maia, né? Nas quartas de final. Agora, pegando o gancho falando da Bia. Então, a Bia venceu a Leila Fernandes e a Marta Kostyuk, ambos os jogos por 2-7-1. Mas, realmente, eram jogos que a Bia ficou muito mais tempo em quadra do que deveria. Né? Contra a Leila Fernandes, a Bia venceu o primeiro set, tinha 4-2 no segundo set, e contra a Kostyuk, ela sacou em 5-4 e sacou em 6-5 para fechar. Então, acho que uma coisa que a Bia tem que trabalhar no ano que vem, né, juntamente com o Rafael Pacciaroni, seu treinador, concluir o jogo, saber concluir melhor as partidas. E eu, quando eu falo concluir, não é apenas sacar para fechar o jogo, é a reta final dos jogos mesmo, né? Ela tem a vantagem, ela consegue controlar bem o jogo, e a gente pega que os dois jogos, especialmente o primeiro contra a Leila Fernandes, era um jogo controlado, né? Que a Bia tinha tudo para vencer. E aí, vencer por 2-0. E aí, o que acontece? Não acho que seja só questão mental. A gente sabe que sacar para fechar o jogo é difícil para todo mundo. É difícil para o Djokovic, para o Alcaraz, para a Iga, para a Sabalenka. Claro que vai ser difícil para a Bia também. Mas tem determinados momentos, e aí não é só sacar para fechar. Por exemplo, contra a Leila, a Bia não chegou nem a sacar para fechar, né? Ela teve 4-2 ali, né? Tinha vantagem. Então, e aí não acho que não é só questão psicológica. Eu acho que também tem a ver com as oscilações do jogo da Bia. Ela acaba sendo mais inconstante. Então, se ela conseguir, eu acho que se ela conseguir ser mais constante, né, o jogo dela ser mais regular, talvez ela tenha menos dificuldade de concluir as partidas. Então, é uma coisa que a Bia e o seu treinador têm que trabalhar para o ano que vem, né, para ela ter essa regularidade, menos oscilações. A gente sabe que no circuito da WTA as oscilações acontecem, é normal, mas isso faz com que a Bia fique muito mais tempo em quadro do que deveria. E ela chegou no jogo das quartas de final, no dia anterior, ela chega nas quartas de final, menos de 24 horas depois da vitória sobre a Kostyuk, no dia anterior, que o jogo durou 3 horas, né? E se a Bia concluísse bem o jogo, seria um jogo que bateria 2, ela ficou 1 hora a mais em quadra, entre aspas, sem necessidade. Né? Então aí ela chegou nas quartas de final contra a Bárbara Krejcikova limitada fisicamente. Né? Tanto que ela pediu atendimento médico por dores no quadril e tal, concluiu o jogo, mas concluiu, né, meia boca, né, um bagaço. Então, é uma coisa que a Bia precisa trabalhar para o ano que vem.
saber concluir melhor jogos, porque ela tem ficando muito mais tempo em quadro do que deveria, e isso afeta no físico dela. A gente sabe que o preparo físico da Bia é invejável, mas, né, ela não é uma máquina. Então, ajustando coisas do jogo dela faz com que ela possa ter um tênis menos oscilante, mais regular, e aí ela possa vencer os jogos com menos dificuldade. A gente brinca muito da Bia, né, de jogo de 3 sets, beleza, ela tem uma força mental, e o jogo contra a Acústico mostrou a força mental dela, que ela poderia ter saído do jogo no terceiro set completamente, depois de ter perdido um set ganho, e ela atropelou a Acústico no terceiro set. Né? Ela voltou outra jogadora no terceiro set. Então, mas esse negócio para mim me preocupa, visando já a temporada que vem. Ela Sim, concluiu e melhor. o Daniel, é até legal o que você falou, porque, pô, bacana, super legal. Você fica ali no jogo, não desiste de jeito nenhum, tem muita garra, tem esbanja físico e tudo mais, mas uma hora a conta chega. E Exatamente. isso aí, não só falando de desgaste para jogo seguinte, por exemplo, mas falando de longevidade, de carreira, de evitar lesões. Esses grandes tenistas aí que a gente tem, por exemplo, Djokovic, Nadal, Federer, a própria Serena, o gerenciamento que eles tiveram ao longo da carreira, que chegaram um momento de falar assim, puxa, preciso me resolver muito mais rápido para eu não ter problemas no futuro, é fantástico. É por isso que eles ganharam a quantidade de títulos que eles ganharam, né? O Djokovic aí até hoje, vez ou outra, dá uma loucura ali de jogar 5 sets, mas ele sempre tenta resolver o mais rápido possível. E se a Bia conseguir incorporar isso ao jogo dela, vai ser fantástico. Porque físico ela tem de sobra. O problema é lá no futuro. Exatamente. E a gente está em fim de temporada. Então, todos os tenistas já estão com um desgaste acumulado da temporada. Então, principalmente agora, você tendo a oportunidade de resolver em 2-0, você não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, é uma coisa para ser trabalhada, né? Agora, falando em Guadalajara, infelizmente aconteceu essa fatalidade, digamos assim, né? A Bia jogaria, né, essa semana do WTA 1000 de Guadalajara, né? Não sei se dá para dizer que é acidente, tá, Lucas? Porque o box do banheiro do hotel em que a Bia estava hospedada estourou. Eu acho que isso tem que ser investigado direitinho, porque quando eu soube da notícia, hoje foi ali no final da manhã, né? Volta do meio-dia, né? Estamos gravando, como você falou, na segunda-feira. Me lembrei muito, foi automaticamente, lembrei do acidente que aconteceu com a Eugenie Bouchard no US Open, anos atrás. Salvo engano, foi em 2015 que aconteceu. Tudo bem que foi um contexto diferente, foi nas dependências do complexo, né, de Flushing Meadows, mas ela foi um acidente que ela acabou batendo a cabeça e ela processou o torneio. Então tem que ser investigado direitinho, porque tudo bem, foi um contexto diferente, aconteceu no hotel. Mas normalmente um torneio dessa magnitude dá hospedagem para os tenistas. Então, né, então, indiretamente, o torneio tem uma responsabilidade sobre o ocorrido. E aí o prejuízo para a Bia não é só o prejuízo físico, tem o prejuízo financeiro, porque é um prize money que você deixa ele ganhar do torneio, né? Prejuízo técnico, que é uma oportunidade que você tinha de fazer um bom torneio e chegar e subir, né? Conquistar mais pontos no ranking mundial, ainda mais um WTA 1000 que dá muitos pontos, né? E além das próximas semanas, a gente não sabe o próximo torneio da Bia que ela está inscrita é o WTA 1000 de Pequim daqui a 2 semanas. A gente não sabe se a Bia terá condições de jogar esse torneio. Então, ela pode desistir do WTA 1000 de Pequim. Então, já é mais um prejuízo para ela. Então, eu espero que investigue direitinho aí, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu lá, a gente não estava lá, mas é uma situação estranha, né? Uma situação estranha que, né, prejudicou a brasileira, mas felizmente, graças a Deus, foi só um susto, né? Dos males o menor, mas tem que ver isso aí direitinho, o que aconteceu, porque não é um. Depois até li depois, né, no Twitter, muita gente já passou por situações parecidas, ou gente conhecida que passou situações parecidas, mas a gente não vai, né, para um hotel esperando que o box do banheiro vai estourar, né? Então tem que investigar direitinho isso aí para e que a Bia seja ressarcida se for o caso. É isso aí, é uma situação preocupante, né? Um perigo que rolou ali. Nossa, ainda bem que ficou, assim, no superficial, né?
Poderia ter acontecido algo pior, e ainda bem que tá tudo bem com a Bia, vai se recuperar, vai voltar a jogar, a gente não sabe quando, talvez em Pequim, a gente torce para isso, para que ela se recupere, mas enfim, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, né? Apesar dela ter desistido, mas a situação vai melhorar e que isso seja devidamente investigado, porque realmente é esquisito, né? E é isso, galera. Essa foi mais uma edição do podcast Quadra Principal. Estamos chegando perto da edição número 90, hein? Bem legal esse número. Já a edição 100 também, até o fim do ano a gente chega lá. E é muito bom contar com vocês. Valeu por terem acompanhado o vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal, deixe o like, é tudo de graça. E valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. Falou, até a próxima.